Olha, aprender é uma coisa incrível, né? Mas vamos ser sinceros. Quem é que nunca se sentiu péssimo estudando? Sabe aquela sensação de que é difícil demais, super cansativo ou, o que é pior, a impressão de que depois de horas de estudo a gente sabe menos do que quando começou? Pois é, essa frustração é super comum. E aí fica a pergunta, né? Por que será que aprender um processo que a gente sabe que é para ser tão bom, tão enriquecedor, acaba sendo tão desgastante? Bom, é exatamente isso que vamos tentar entender agora, as razões por trás dessa dificuldade toda. E olha só essa frase, que vem da nossa fonte de hoje. Ela captura esse sentimento de um jeito perfeito. Quem disse isso foi um pesquisador que, mesmo sendo um baita especialista num assunto, se sentia frustrado com o tanto de coisa que ele ainda não sabia. Isso já dá uma pista, né? Essa sensação, ela faz parte do jogo. Certo. Então, para a gente mergulhar de cabeça nisso e entender de onde vem essa frustração, a gente precisa dar uma olhada na psicologia por trás da aprendizagem. Como é que o nosso cérebro funciona na hora de aprender de verdade? Aqui a gente tem um equilíbrio bem delicado. Pensa só, a aprendizagem de verdade, aquela que funciona, ela vive numa linha muito tênue. Se o desafio é muito fácil, muito baixo, o que acontece? Tédio. O cérebro simplesmente se desinteressa. Agora, se o desafio é alto demais, aí vem a frustração, a vontade de largar tudo. A chave do sucesso, então, é achar o ponto exato entre esses dois extremos. Exato. O ponto principal é esse. Encontrar essa zona ideal. É aquele lugarzinho perfeito onde a tarefa desafia a gente o suficiente para manter o interesse, para estimular o cérebro, mas sem ser impossível. Sabe? Ainda está ao nosso alcance. É aí que a mágica do aprendizado acontece. E agora vem uma ideia que pode virar o jogo completamente. E se a confusão não fosse a nossa inimiga? Pois é, existe um conceito chamado confusão produtiva. É aquele estado em que a gente fica meio perdido com uma informação nova, e isso, na verdade, é um ótimo sinal. É o cérebro trabalhando a todo vapor, tentando encaixar uma peça nova no quebra-cabeça mental. É um passo, acredite, fundamental para entender as coisas de verdade. E isso não é só achismo, não. Tem ciência por trás. Em vários estudos, pesquisadores viram que os alunos que passavam por esses momentos de bug, de confusão, no fim das contas aprendiam mais e de forma mais profunda. É que essa pequena dificuldade força o cérebro a se esforçar mais, a dedicar mais energia e, com isso, a informação gruda. Ela é mais bem retida. Falando em ferramentas, tem outra que é super poderosa. O jeito como a gente distribui o tempo de estudo. É a tal da repetição espaçada. A ideia é bem simples, mas genial. Em vez de tentar enfiar 6 horas de estudo num dia só, o que é bem ineficaz, é muito melhor estudar umas 3 horas hoje, depois revisar por 1 horinha na semana que vem e ir repetindo isso. Cada revisão é como se a gente estivesse reforçando uma estradinha no cérebro, tornando aquela memória cada vez mais forte. Ok, agora vamos sair um pouco da parte mais técnica e entrar num aspecto mais, digamos, filosófico da coisa, mas que é tão importante quanto: o desconforto de aprender. Pois é, a verdade nua e crua é que aprender de verdade é desconfortável. Não tem muito como fugir disso. É um processo constante de sair da nossa zona de conforto, de encarar de frente aquilo que a gente não sabe, os nossos próprios limites. A fonte que a gente está analisando usa uma metáfora que, olha, é perfeita para descrever essa jornada. Imagina que aprender é como descobrir o verdadeiro tamanho de uma montanha. Mas a gente só percebe a dimensão real dela depois que já começou a escalar. É exatamente isso. Quanto mais se aprende sobre um assunto, mais a gente percebe o universo gigantesco que existe ali. E claro, isso pode ser bem intimidador, né? E para ter essa coragem toda, para encarar essa montanha, tem uma condição que é absolutamente essencial: ter liberdade para poder errar. É só a gente olhar para as crianças pequenas. Elas aprendem numa velocidade absurda, né? E por quê? Porque elas ainda não têm medo de errar, de parecerem bobas. Elas tentam, caem, dão risada e tentam de novo. Não é coincidência que a fase da vida em que a gente mais aprende é justamente aquela em que a gente menos se importa com o que os outros vão pensar. E essa frase aqui amarra tudo isso. A ideia é que o conhecimento é libertador, sim, mas para a gente chegar lá, o caminho também precisa ser livre. Um caminho onde errar não é motivo de punição, mas é entendido como parte natural e necessária do processo de aprender. Beleza. Agora, saindo um pouco do campo individual, vamos olhar para a sociedade. Como é que toda essa conversa se encaixa no valor que um diploma tem hoje em dia? E a gente chega num paradoxo bem interessante. Olha só, hoje, ter um diploma não é mais uma garantia de emprego como talvez já tenha sido. Mas, ao mesmo tempo, não ter um diploma torna a competição por uma vaga, nossa, muito mais difícil. Ele virou uma espécie de ingresso para o jogo, sabe?
É necessário, mas não garante a vitória. E os números mostram o impacto disso na prática. Dá uma olhada. Aqui no Brasil, uma pessoa com ensino superior pode chegar a ganhar, em média, 3 vezes mais do que quem não tem. Então, apesar dos pesares, o diploma ainda tem um peso gigantesco no bolso, no potencial de renda de uma pessoa. Mas, e aqui a gente já vai caminhando para o final, é muito importante lembrar que o valor de estudar vai muito, mas muito além de um pedaço de papel. O processo em si, sabe, a jornada de aprender, de mergulhar num assunto, desenvolve habilidades que a gente leva para a vida toda, para qualquer área. Pensa bem, a capacidade de argumentar, de defender uma ideia, o pensamento crítico, de não aceitar qualquer coisa, a habilidade de resolver problemas e talvez a mais importante de todas, a empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso são verdadeiros tesouros. É como um atleta treinando. O objetivo do treino não é só ficar perfeito em fazer um movimento num ginásio, no ambiente todo controlado. Não, o objetivo é preparar o corpo e a mente para situações imprevisíveis, para o desconforto de uma competição de verdade. Com o estudo, a lógica é a mesmíssima. Então, no fim das contas, voltando para nossa pergunta lá do começo, estudar é inútil? A resposta talvez esteja bem aqui. Não, não é inútil, porque o conhecimento, na sua essência, é uma das coisas mais libertadoras que existem. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar. Se aprender de verdade exige que a gente encare o que não sabe, que a gente tenha a coragem de errar, a grande questão é quanta liberdade a gente precisa. Liberdade individual, mas também como sociedade. Quanta liberdade a gente precisa cultivar para que esse processo que é tão transformador possa de fato acontecer.